Olá, pessoal. Hoje eu tenho uma entrevista muito especial com meu amigo Marco Fernandes, que agora é analista de geopolítica do Brasil de fato. Ele está em Kazan, na Rússia, para cobrir o encontro dos BRICS, que começa amanhã. Vou trazer ele aqui para a tela para a gente começar o nosso papo. Olá, Marco, tudo bem? Bem-vindo. Salve, salve, Miguel. Salve, salve a todos os ouvintes e espectadores do Jornal da Fora e do Cafezinho. Prazer estar aqui contigo. É isso aí, prazer todo meu, Marco. Vem cá, Marco, vamos falar um pouco aí de Kazan. Você está em Kazan agora, na Rússia, né? Isso, Kazan, na Rússia, capital do Tatarstão. Daqui que veio o molho tártaro, viu? Ah, é? Ah, não sabia, não. Eu não Não sei. sabia, não. Como é que é a cidade aí, Marco? Fala pra gente. Hã? Como é que é a cidade? Bom, é uma cidade, está na beira do Volga, né? Que é um grande rio, um dos grandes rios da Rússia. E é uma cidade muito interessante porque ela é uma cidade que é a capital muçulmana da Rússia, né? Então, na verdade, também tem uma simbologia muito interessante a escolha, né? A escolha russa para fazer a cúpula aqui, acho que também está carregada de uma simbologia muito interessante. Se a gente pensar que ano passado, né, houve a inclusão de 3 países islâmicos, né? A Arábia Saudita, o Irã, 4, né? Os Emirados Árabes e o Egito. Aqui a Arábia Saudita, a gente ainda não sabe se vai, se fica, né? Mas foram 4 convidados, né? E aí, em seguida, então, a Rússia propõe uma cúpula na capital islâmica do país, né? Eu estou aqui de frente para uma mesquita, a grande mesquita da cidade, que, aliás, é a maior mesquita da Europa, considerando a Rússia parte da Europa. Isso é um grande debate, aliás, hoje em dia. Mas acho que tem essa simbologia, né? Muito importante. E, claro, agora com o massacre acontecendo na Palestina e agora no Líbano, né, por parte de Israel, que não estava no script, né, no ano passado, quando foi definido. Mas também tem mais uma questão, né, uma simbologia e, ao mesmo tempo, uma questão prática, política, que, aliás, vai ser um dos temas aqui na cúpula de Kazan, vai ser a Palestina, né? Vai ser o que está acontecendo na Palestina e qual que é a posição dos BRICS em relação a isso. Então, acho que tem todo aí um debate já inicial, né, pré-cúpula, a respeito já do lugar onde ela está sendo realizada. Pois é, Marco, essa questão da Palestina, qualquer encontro internacional hoje no mundo que se preze, pelo menos, ele acaba falando na Palestina. A Palestina se tornou o centro das atenções. Na última reunião da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, praticamente todos os representantes, né, os chefes de Estado ou representantes de governo, falaram muito sobre a Palestina, discurso muito forte, o discurso do Erdogan, né, que é o presidente da Turquia, muito forte, mas todos aliás, fizeram... Está aí. Outra coisa que a gente pode falar, porque essa presença da Turquia também é significativa. A Turquia é uma das maiores potências militares do mundo, né, do Oriente Médio, acho que é uma dos maiores do Oriente Médio, com certeza, e é um dos maiores economias também. É um país estratégico, porque fica aí fica entre, né, o Ocidente e o Oriente. Exatamente. Interessante, né? Mas ele não sabe se vai entrar, né? Ele pediu para entrar, mas o Erdogan ele é meio esquisito, né? Ninguém sabe o que ele quer, né? Não dá para saber se é real ou se é só para barganhar um pouquinho mais com a União Europeia. Isso a gente vai precisar ainda esperar aí os próximos capítulos. Mas a gente estava falando no Irã, né? Que o Irã e outros países também muçulmanos estão aderindo. O Irã não tem dúvida, né? O Irã não uniu a dúvida em relação a entrar nos BRICS, como tem a Arábia Saudita, que a gente até supõe a razão da dúvida. A Arábia Saudita tem relações muito, muito fortes com os Estados Unidos, e o BRICS, quando ele toma que o BRICS, quando ele foi criado, não tinha o peso geopolítico que ele está assumindo hoje, né? Não tinha guerra com a Rússia, não tinha essa guerra toda com a China, por exemplo, que hoje tem. Essa guerra econômica. A China está vivendo o seu romance com os Estados Unidos ainda em 2009, né?
Governo do Hu É, Jintao, economias, as duas economias complementares. Você tem toda a razão. É outro agora tudo agora. mudou. Tudo mudou, é um outro mundo. O BRICS é outro BRICS. Essa expansão é muito interessante. Então, sobre o Irã, né? O Irã está aí no centro das atenções também, porque Israel quer arrumar confusão, quer arrumar guerra, quer arrastar os Estados Unidos para uma guerra generalizada. O Irã ele já fez alguns contra-ataques, só que de forma geral está se contendo ao máximo, né? O Irã não está caindo nas provocações. Atacaram a embaixada deles na Síria, né? Mataram um chefe um representante do Hamas dentro de Teherã. Né? Enfim, então o discurso do Blinken na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele só falava no Irã. Irã é culpado, Irã é isso, Irã é aquilo. No discurso do Netanyahu também, então, foi assustador. O Netanyahu, ele só fala no Irã. O discurso foi principal, o Irã é culpado pelo 7 de outubro, o Irã é culpado pelo Hezbollah, o Gubão é culpado pelos Houthis. O Hezbollah mandou os drones para a casa dele, eles descobriram que o drone era fabricação iraniana. Não, é o Irã que mandou para eles, ou seja, tudo é Irã para eles, né? Eles querem guerra com o Irã, então o Irã está entrando no BRICS. Qual o significado dessa entrada do Irã no BRICS nesse momento? Olha, Miguel, essa entrada, evidentemente, que ela faz parte de uma estratégia maior da região, né, principalmente da Rússia e da China. Aliás, vamos lembrar lá atrás, 97, aquele clássico da política externa dos Estados Unidos, o grande tabuleiro de xadrez, escrito pelo Zbigniew Brzezinski, né, que é um dos grandes cabeças formuladoras da geopolítica dos Estados Unidos nas últimas décadas, ainda é uma referência. Ele lá, em algum momento, ele diz, né, que o pior que poderia acontecer para os Estados Unidos seria uma união entre Rússia, China e Irã. Né? E naquele momento ele fala, olha, é muito improvável que isso aconteça, mas poderia acontecer por reclamações comuns deles em relação a nós, aos Estados Unidos. E foi justamente isso que veio se construindo nos últimos anos. Né? A união entre China e Rússia, né, desfazendo todo o trabalho, né, que o Kissinger tinha feito nos anos 70, né, de criar aí uma cunha entre, na época, a União Soviética e a China. Então, você tem, já de uns anos para cá, China e Rússia, né, Putin e Xi cada vez mais afinados. E agora, no último ano, você teve, então, a entrada do Irã para os BRICS e também para a Organização de Cooperação de Xangai. Eles entraram antes para a Organização de Cooperação de Xangai, né, que é outra grande grupo, plataforma multilateral, também liderada pela Rússia e pela China, e agora o Irã, então, faz parte dos BRICS. Agora, isso também, Miguel, traz para a gente eu acho que uma questão muito complexa para os BRICS operarem daqui para frente. Porque, na prática, hoje, 2 países dos BRICS já são alvos militares dos Estados Unidos e da OTAN, que é a Rússia, na Ucrânia, o conflito na Ucrânia, e o Irã agora. Isso que você falou, né? O Irã, também na campanha dos Estados Unidos, é o grande demônio, né? Mais até do que a China. Estão falando muito mais do Irã agora do que estão falando na China, tanto a Harris quanto o Trump, né? Prometendo que vão para cima do Irã. Então, isso vai ser uma questão para os BRICS. Né? E a gente sabe que não é muito difícil imaginar que daqui a alguns anos a China possa virar também mais um alvo militar. Né? Aliás, eu não sei se você viu, essa semana passada, inclusive, teve o Xi Jinping fez uma das suas rodadas de inspeção, como eles chamam, né? E ele foi numa base de arsenal nuclear da China. Né, e fez um discurso fortíssimo, dizendo que a China precisa estar preparada para conflitos e que precisa aumentar a sua capacidade nuclear. Então, assim, a China, a gente que está ali no dia a dia também, ouvindo, né, e conversando com as pessoas e acompanhando a mídia, né, essa retórica militar está aumentando. Né? Então, a gente corre o risco de, daqui a um tempo, ter 3 países como alvos militares ou iminentes alvos militares, 3 países dos BRICS como alvos militares da OTAN e dos Estados Unidos. Eu acho que isso traz para o BRICS
também uma complexidade ainda maior. E é isso, talvez, que a gente vai precisar amanhã, né, a partir de amanhã na cúpula e na cúpula do ano que vem no Brasil, eu acho que isso vai ser também um tema, se não público, talvez, mas certamente um tema a ser conversado a portas fechadas pelos líderes. O terceiro que você fala, a China, a própria China. Uhum. Né? Exatamente, a China como um alvo iminente, né? Ela já é alvo de sanções, né, que não param de crescer, e a gente também acompanhando o debate nos Estados Unidos e acompanhando o debate na China, você vê que os dois lados estão meio que se preparando, né? A gente espera que os BRICS possam, inclusive, ser um contraponto a isso, né? A essa escalada de agressões militares. Mas a chance. Sobre essas sanções econômicas contra a China, também outro assunto que, com certeza, faz parte do debate dentro dos BRICS, porque são sanções contra a China, mas que, na realidade, acabam se tornando sanções contra todos os parceiros da China. Né? Esse é o problema das sanções. Elas nunca são apenas contra um país. Porque a partir do momento em que os Estados Unidos e o Ocidente sanciona a Rússia ou a China, qualquer país do mundo, qualquer empresa do mundo que quer fazer negócio com a Rússia ou com a China acaba, de certa forma, encontrando algum transtorno. Isso é o problema da sanção que a China tem falado, que as sanções elas tumultuam o mercado, né? Tumultuam a economia. O que é uma grande ironia, né? Todos aqueles... não existe nada mais falacioso e antiliberal do que uma sanção econômica. Né? Nada mais antiliberal. Né? Mas, enfim... Liberalismo nos olhos dos outros é refresco, né, Miguel? Porque a questão de liberdade de comércio, o básico do básico, é tipo assim, direito à vida, né, do comércio. É você permitir que você comercialize com outro país. É o básico. Entendeu? Qualquer outra liberdade é secundária. A primeira liberdade é permitir. Eu posso comprar do Marco, o Marco pode comprar do Miguel. Né? A liberdade comercial básica, que a China quer, que a China precisa, a Rússia precisa, mas enfim. Vamos seguir. O encontro dos BRICS começa amanhã, então, né? Dia 22 a 24. Isso, amanhã, 22 a 24. 22 e 23 é a cúpula dos BRICS e 24 é o BRICS, o tal do BRICS Outreach, que aí é quando o BRICS convidam, né, o país sede convida países que não fazem parte dos BRICS ainda para uma reunião ampliada. Tá. Você sabe qual vai ser assim a abertura principal? Vai ter uma... Como é que está a agenda desse evento? Vai ter uma abertura com chefes de Estado? A agenda, na verdade, eu perguntei agora há pouco aqui para uma colega jornalista, ela tá para sair. Ela estava para sair agora. Tá bom. Ela ainda não está oficial. Enfim, talvez tenha sido divulgada ou está saindo. Eu não recebi. Tem os ajustes finais ainda, né? Tem os ajustes finais. Exato. Tá certo. Exato. A gente tem uma notícia aí que eu queria que você comentasse também. Notícia chata, né? Chata. Que é o presidente Lula sofreu um acidente doméstico. Parece que foi sério o negócio. Sério. Ele caiu, bateu a cabeça, sangrou muito, levou 5 pontos na cabeça, teve até perda, hemorragia cerebral. A gente está preocupado aqui. Mas, enfim, não vai poder ir para a Rússia. E, Caio, qual a consequência disso? Como é que você está avaliando isso? Olha, Miguel, quando eu recebi a notícia ontem, para ser bem sincero com você, para usar uma metáfora futebolística aqui, eu me lembrei da Copa de 98, bicho, da final da Copa de 98. Você lembra quando saiu a notícia que o Ronaldo não ia jogar? Puta que pariu! Foi um baque, né? Para todo mundo que está aqui fazendo cobertura, os jornalistas. Eu acho que o principal problema, claro, ele vai participar online, né? Ele vai participar online. Mas a gente sabe que política e o Lula, né? O Lula é sindicalista, o Lula ele toca... Ele tem uma presença física muito forte, né? Ele tem uma presença física que é incomparável. Ele abraça as pessoas, exatamente. Né? Ele tem essa comunicação corporal que só ele tem. Exatamente. Então, assim, pra você ter uma ideia, no ano passado, eu fiz uma reunião em Pequim no ano passado com uma pessoa que estava envolvida nas negociações, um diplomata que
que estava envolvido nas negociações dos BRICS no ano passado em Joanesburgo. E ele falou o seguinte: no ano passado, foi a primeira vez em 15 anos de BRICS, porque era um debate sobre expansão, né? Que foi um debate super complexo, que foi até o último minuto. E eles tiveram, pela primeira vez, nunca tinha tido isso, eles tiveram um debate entre os líderes, que, em geral, chega tudo pronto já, né? Os Sherpas fazem todo o trabalho, mandam para os ministros, para os chanceleres, o ministro das Relações Exteriores, eles dão aquela afinada e chega para os líderes já tudo mastigadinho para tomar as decisões finais. Ano passado foi a primeira vez que eles tiveram um debate sem roteiro. Os líderes sentaram, os 5 sentaram, e o Putin estava online também, né, porque ele não foi à África do Sul. Os 5 sentaram e foram para o debate. Era para ser 2 horas essa reunião. Essa reunião virou de 4 horas, Miguel. Porque, claro, a gente estava falando de negociações extremamente complexas, que foram as negociações que foram dar na expansão. E outro tema que foi fundamental, a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é essa questão da decisão de avançar nos debates de um grupo de trabalho para a criação de alternativas ao dólar. Isso, por exemplo, foi uma coisa que o Lula pessoalmente insistiu até o último minuto. Esse diplomata disse que os dois líderes que garantiram que esse debate, né, continuasse, a gente chegasse no que estamos hoje, né, talvez algumas coisas para ser anunciado amanhã, foi o Lula e o Putin. Então, assim, o Lula, a gente sabe, vai ter negociação complexa de novo, porque agora vai ser debatido coisas complexas esse ano também. Não ter o Lula aqui presencialmente, eu acho que vai ser muito ruim para a gente. Claro, enfim, Mauro Vieira vai representar, ele conhece o debate, o Lula vai estar online, mas não é a mesma coisa. Mas vamos ver como é que o Brasil se sai, né? Vamos passar então para esse. Você já mencionou a questão das alternativas ao dólar, que eu acho que é uma das grandes expectativas que o mundo tem. Eu acho que o mundo tem 2 grandes expectativas em relação a essa reunião dos BRICS. Aliás, eu tenho acompanhado vários analistas internacionais, geopolítica. Acho impressionante a expectativa que eles têm com os BRICS. Ele tem mais que eu, inclusive. Mas tem uma grande expectativa, o pessoal. Analista contra-hegemônico, digamos assim, os analistas geopolíticos contra-hegemônicos, que são críticos ao imperialismo americano. Tem no mundo inteiro, tem vários nos Estados Unidos, na Europa tem vários. O mundo está... essa multipolaridade já está acontecendo na prática em relação aos analistas, né? Muita gente com expectativa, muita gente horrorizada com a chacina, com o genocídio em Gaza, e esse horror acaba gerando uma expectativa. Onde é que a gente vai? Onde é que tem mudança? Né? A pessoa fica assim, não é possível que vai ficar nesse terror a vida inteira, que o mundo vai ficar refém. Por quantos anos ainda desse modelo geopolítico atual, que é um modelo disfuncional e que permite coisas como o genocídio em Gaza. Né? O Conselho de Segurança não vale nada, a ONU não vale mais nada, não consegue fazer nada, Israel faz o que quiser, ataca os países, ataca o Líbano, ataca a Síria, ataca o Irã, né? Fica brincando de guerra, né? Brincando assim, entre aspas, né? Porque é coisa muito séria. E sem contar a crise na Rússia, né? Que também, quem é analista geopolítico contra-hegemônico sabe que não começou em 2022, aquilo começou em 2014, com o golpe de Estado na Ucrânia. Hoje em dia, depois de 2 anos de guerra, essas informações já vieram à tona, a gente tem um debate mais avançado. Então, as pessoas olham para o BRICS. Qual é, na sua opinião, o que existe concreto? Por que as pessoas estão olhando para o BRICS com essa esperança toda? E o que o BRICS pode oferecer de concreto, na sua opinião? Olha, Miguel, isso é um longo debate. É um longo debate, acho que a gente pode, inclusive, começar ele hoje e fazer, enfim, no pós-cúpula, numa análise, porque eu acho que, primeiro, assim, não são só as pessoas, evidentemente, né? Acho que não são só todos nós que estamos completamente inconformados, revoltados com o massacre palestino e com a guerra na Ucrânia e com a iminência de uma terceira guerra mundial.
acho que também lideranças do sul global estão cada vez mais olhando para os BRICS como uma esperança. Não é à toa que tem hoje 34 países que estão pedindo para entrar, que já fizeram seu pedido oficial para ser aceito nos BRICS, né? Então, acho que isso já é o primeiro sinal. Agora, do ponto de vista concreto, eu acho que essa é a grande discussão, porque, de fato, a gente ainda está num estágio, acho que os BRICS, nos últimos 3 anos, os BRICS, claro, tomaram uma dimensão que não tinham, né? Então é isso, está todo mundo olhando para os BRICS como uma esperança para uma nova ordem mundial. Mas, por outro lado, as mudanças possíveis dos BRICS ainda não aconteceram de fato, né? Quer dizer, você tem a criação do banco em 2015, o novo Banco de Desenvolvimento, que é hoje presidido pela presidenta Dilma Rousseff. Você tem o acordo de reserva contingente, que a gente já conversou sobre ele por aqui, né? Que tá parado, né? E para essa cúpula especificamente, há a expectativa de 2 questões centrais. A primeira questão é da expansão do grupo, né? Não vai haver expansão, ao que tudo indica, não vai haver expansão de membros plenos, nem nessa cúpula, nem nos próximos anos. Isso, pelo menos, é o que está sendo dito, né? Já foi dito ano passado, inclusive por esse diplomata com quem eu conversei, foi dito pelo Lavrov esse ano, o chanceler da Rússia. Então, o que está se discutindo agora é a criação de uma nova categoria, chamados países parceiros. Mas o Irã é membro pleno? Não, todos que entraram ano passado são membros plenos. Ah, tá. Inclusive, a Arábia Saudita, se disser que sim, vira membro pleno. Se a Argentina mudar de ideia, né, vira membro pleno. Agora, a partir desse ano, não. Agora, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade, a complexidade? Quais são os critérios para os novos membros, para esses países parceiros? Isso é o que está sendo discutido. Por exemplo, o Sherpa do Brasil, que é o embaixador Eduardo Saboia, ele fez um briefing faz 5 dias, mais ou menos, né, um briefing da participação do presidente Lula, né, que não vai acontecer, em que ele disse que o tema que mais absorveu as negociações nos últimos meses foi justamente essa questão dos critérios para adoção dos novos dos parceiros. Porque também isso aí tem uma tretinha interna, né? Porque no ano passado o Brasil e a Índia, principalmente, eles queriam ter tido uma discussão mais clara sobre critérios para os países membros plenos novos. E isso parece que foi um pouco, né? Não foi tão claro, foi meio atravessado. Os convites foram feitos antes do debate. Isso era o discurso que, inclusive, o Celso Amorim fez, né, dias antes da cúpula ou semanas antes. Então, agora, parece que tem uma ênfase, né, e o Brasil é um dos países que está insistindo para que se discutam esses critérios antes de decidir pelos países. Então, Miguel, sinceramente, ainda não está claro para a gente. Eu acho que assim está todo mundo tentando descobrir informações, acho que não vazaram ainda. Não está claro se nessa cúpula agora, se vai ser só os critérios que serão anunciados ou se já serão anunciados novos países. Eu já ouvi as duas coisas, né, de fontes aqui nos corredores de Kazan, digamos. Então, isso é uma das questões que vai ser fundamental. E aí entra a questão da América Latina, né? O que vai ser feito na América Latina, que tem outra tensão grande, né? Porque Rússia e China, por exemplo, apoiam a entrada da Venezuela, o que seria importantíssimo para os BRICS, né, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de recursos naturais, sobretudo de recursos energéticos. Lembrando que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? Ao mesmo tempo, é um país que está sob pesadas sanções dos Estados Unidos, né? E é um país que que provavelmente, com a nova eleição, seja do Trump, seja da Harris, vai voltar a sofrer nova rodada de sanções dos Estados Unidos. O Brasil, em princípio, parece que não está muito feliz, porque nós estamos no meio de uma tensão com a Venezuela, né? Também já falamos sobre isso aqui, muita gente já comentou isso aqui na Fórum. Acho que é um equívoco tremendo do governo brasileiro, né? Nós estamos fazendo coro com os Estados Unidos. A gente era para estar atuando como, na verdade, uma espécie de um mediador nisso tudo, e a gente está fazendo coro com o Império, na verdade, né? Por outro lado, tem a possibilidade de Cuba
Cuba também está pleiteando a entrada. O Brasil sempre foi simpático a Cuba, sempre foi solidário, os governos, né, do Lula e da Dilma. Então, isso é uma coisa que está indefinida. E tem a questão da Bolívia também, que também teria tido apoio informal, enfim, né, já em algumas negociações com o Brasil. Então, isso vai ser uma questão, né? Porque a Colômbia, até agora, o Brasil era favorável à Colômbia, mas a Colômbia até agora não se manifestou oficialmente, né? Então, a América Latina vai dar confusão aqui. A Venezuela veio, né? Ela está presente aqui. Está presente. A vice-presidenta do SIC veio, o Maduro não veio, né? Não sei se também para não criar muita confusão com Lula, que também não veio, no final das contas. Mas é isso. Então, isso é uma questão. A segunda questão é a questão do anúncio, a expectativa de anúncio do começo das primeiras, do ensaio da criação de alternativas. Então, vamos falar disso. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você mencionou várias vezes o termo Sherpa, né? Muita gente às vezes não conhece no vocabulário diplomático. Eu até pesquisei novamente aqui, né? Que é aí me corrija se eu estiver errado, né? Que é o negociador de alto nível em reuniões diplomáticas, né? É muito usado para as reuniões de cúpulas, conferência multilateral. Eu vi aqui também, interessante, o termo vem da etnia Sherpa, famosa por guiar montanhistas nas expedições ao Himalaia. Você sabia dessa? Sabia, e é um termo que, na verdade, é complicado, né? Um termozinho bem colonialista e tal, né? Mas, enfim, Você usou aí, você que usou várias vezes aí. É isso, é o termo que se usa, né? A linguagem a gente tem que usar. A linguagem falar a língua que a gente tem, né? Dá para inventar uma língua diferente. Mas é o representante, quer dizer, é o cara que coordena as negociações por um país num organismo multilateral, como é os BRICS, né? Em geral, é um embaixador. No Brasil, em geral, acho que a tradição é que seja sempre alguém no nível de embaixador, né? No caso, o Eduardo Saboia pelo Brasil. Perfeito. Outra coisa, aí vamos falar então sobre essa questão da desdolarização, né? Que está dentro do assunto de criar alternativas ao dólar, de criar uma alternativa ao SWIFT, de criar... O que pode estar sendo discutido aí? O que você sabe que está sendo discutido? Quais são as propostas viáveis? Em que pé está isso? Olha, Miguel, isso é uma continuidade, então, da última cúpula, né? Onde se definiu por esse grupo de trabalho responsável por estudar sistemas de pagamento internacional, comércio, moedas locais e, eventualmente, mas vai ficar para um futuro ainda, a criação de uma nova moeda de reserva dos BRICS que serviriam para os países fazer comércio entre eles, né? Não seria uma nova moeda, não é um euro, né? As nossas moedas permaneceriam e essa seria uma moeda, uma espécie de uma coisa parecida com o direito de saque especial do FMI. Mas, enfim, isso ainda não está... A gente pode retomar isso depois, porque tem propostas interessantes já sendo feitas. Mas, olha só, o que já aconteceu de concreto aqui. Essa semana, em Moscou, teve o Fórum Business, né? O Fórum de Negócios dos BRICS. E lá eles apresentaram a primeira grande novidade, que é o BRICS Pay. O BRICS Pay seria, aí não é ainda não é alternativa ao SWIFT, seria uma alternativa, por exemplo, à Visa, Mastercard ou Union Pay, que é o sistema chinês, que é então um sistema que interliga os bancos, né? Que seria para cartões de crédito e para cartões de débito. Isso seria uma baita questão, né? Porque, por exemplo, a Rússia e o Irã estando cortados, né, do sistema mundial. A gente, quando vem para a Rússia, por exemplo, você precisa trazer dinheiro vivo. Você tem dólar ou euro, de preferência, para trocar. Isso que é interessante você contar isso, que é verdade, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para a China, eu fui para a China, você cadastra o seu cartão de crédito no WeChat e você faz compra. Você, né, não precisa nem levar um centavo. Eu não gastei, eu nem vi dinheiro na China. Né? Tem amigo meu levou um montão de dinheiro, ficou lá micando aquele dinheiro, não usou, voltou com tudo para cá. Eu falei para ele, mas como é que é na Rússia?
Não, exatamente. Na Rússia não tem isso, não há ligação nenhuma dos bancos russos, nem com a Visa, nem com a Mastercard. Isso é um problema. Nem com a UnionPay. Na verdade, fica uma dica aqui, mas aí tem que ter. Como eu tenho conta na China, que eu moro lá, né, tem um banco na Rússia, que é o Gazprombank, que é o banco estatal da estatal de gás, que tem ligação, aí um acordo especial, tem ligação com a China. Então, com o meu cartão do Bank of China, eu posso sacar rublos no Gazprombank. Mas quem vem de fora, você tem que trazer cash, dinheiro vivo, não tem nenhuma ligação. Ora, e a mesma coisa acontece no Irã, quem viaja ao Irã também, mesma coisa acontece na Venezuela, né? Todos esses países que estão altamente sancionados pelos Estados Unidos, desligados do SWIFT, desligados do sistema financeiro internacional, tem esse grande problema. Então, o BRICS Pay seria essa possibilidade. Eles, inclusive, distribuíram, Miguel, uns vouchers, né, para as pessoas de 500 rublos, que dá para comprar, sei lá, 2 cafés, uma coisa assim, para as pessoas usarem, né, como uma espécie de demonstração. Cartãozinho? Um cartãozinho com QR Code, na verdade, que aí você precisava... né, BRICS Pay, legal. BRICS Você Pay. Ganhou um desse? Não, eu não fui nesse fórum, eu só vi as notícias, enfim, vi a repercussão. Agora, na verdade, isso é só um primeiro passo, né? Porque os bancos precisam aderir a esse sistema. Aí que entra o problema, Miguel, porque o banco que aderir a esse sistema, se ele começa a fazer transação com a Rússia, com o Irã, né, ele está sujeito às sanções dos Estados Unidos. Então, é um outro debate que está sendo feito aqui em alto nível, né, tanto no Ministério das Finanças russo, mas também no âmbito dos BRICS, que é a necessidade de pensar estratégias para conectar esses bancos, né? Tem todo um debate sobre fazer conexões via os bancos centrais dos países, porque, em princípio, né, os Estados Unidos não vão sancionar um banco central de um outro país, em princípio, mas tem também um debate interessantíssimo, que ainda está bem no início, que é da possibilidade de que os países selecionem bancos locais bancos que não fazem transações em dólares, porque sabe que os Estados Unidos tem essa questão, né? A jurisdição deles, se você faz transação com $1, você já está sujeito às sanções dos Estados Unidos. Então, bancos que não fariam transações em dólar e bancos que não teriam sedes nos Estados Unidos ou na Europa. Portanto, eles estariam mais ou menos protegidos de sanções, porque para eles não importa ser sancionado, porque eles não estão no circuito do dólar, né, e não estão trabalhando com sedes nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso é uma possibilidade. Mas, de novo, isso é só ainda uma discussão. Então, o BRICS Pay, nesse sentido, ele é só um primeiro passo. E aí, o segundo grande anúncio que está sendo esperado, mas, enfim, a expectativa, é da proposta de um sistema, aí sim, uma alternativa ao SWIFT, né, que os russos estão chamando de BRICS Bridge, né, de ponte. Explica para o pessoal o que é SWIFT, Marco. O SWIFT, na verdade, é uma coisa que hoje já ficou tão simples, né? O SWIFT é um sistema de transmissão de mensagem entre bancos, está baseado na Bélgica, em Bruxelas, e que os bancos estão conectados. Então, vamos supor, aí eu mando dinheiro para o Miguel, ou a minha empresa manda dinheiro para a empresa do Miguel, porque eu estou comprando petróleo do Miguel. Eu vou lá no banco e faço uma emissão, e o SWIFT vai dizer, o meu banco, né, vai dizer para o banco do Miguel, via SWIFT, o Marco está mandando $1 milhão pela transação de vocês. Na verdade, é isso que o SWIFT faz. E isso é uma coisa interessante, Miguel, porque a discussão que está sendo feita no BRICS agora é o seguinte, isso é uma coisa que fazia sentido nos anos 90, até os anos 90, onde você não tinha... Hoje em dia, a gente tem comunicação direta, de pessoa a pessoa. Ou seja, a questão técnica de você... Não tinha blockchain, não tinha o sistema blockchain. Exatamente, é isso que é a aposta. As tecnologias de blockchain, né, de ledger, né, como eles falam, que é de livro contábil, né? Isso que é a aposta. E aí todo o debate, eu tive presente num debate muito interessante, faz umas 2 semanas, que foi o debate de um grupo de economistas que está coordenado pelos russos, pelo Alexei Mogin, que é o representante da Rússia no FMI há 32 anos, está saindo agora, inclusive,
e é, aliás, um candidato a ser o próximo presidente do Banco dos BRICS, candidato forte, inclusive, porque, em tese, em julho, né, a presidenta Dilma terminaria o mandato dela e a Rússia assumiria, mas isso também não está definido 100%. Mas, enfim, nesse debate estava o Paulo Nogueira Batista, Jeffrey Sachs, enfim, outros caras de alto nível. E uma das coisas que eles estavam discutindo é isso. A questão de uma alternativa ao SWIFT não é uma questão técnica mais. Isso está pronto. É uma questão política. Porque, evidentemente, que vai haver reações do Ocidente, vai haver reações dos Estados Unidos no momento em que qualquer entidade estabelecer uma tentativa de criar uma alternativa concorrente ao SWIFT. Né? Então, acho que é isso que é uma das coisas que estão aqui em compasso de espera para essa cúpula. Se esse anúncio vai ser feito ou se isso vai ficar para a próxima cúpula do Brasil e em que termos, né, esse BRICS Bridge, né, essa alternativa ao SWIFT seria anunciada e como é que ela seria construída a partir de agora. Né? A cúpula no Brasil já tem data? Eu até ouvi uma conversa que ela seria no meio do ano, né? Até eles estariam discutindo que era meio sem sentido, o ideal era jogar mais para o final do ano, né? Isso pode ser um problema, Miguel. Isso pode ser um problema na definição do governo brasileiro por conta de sediar, a gente vai sediar a COP30, né, no segundo semestre, então o Brasil vai fazer a cúpula em julho. Tem uma questão que está sendo discutida, mas a gente não sabe a definição ainda, da possibilidade de continuar a fazer várias reuniões, porque na verdade tem, né? Mesmo aqui na Rússia, depois da cúpula agora, até o final do ano tem uma série de reuniões programadas. Então isso já é uma praxe. O problema é que se você puxa a cúpula para julho, você dá menos tempo para negociar e para articular definições importantes que são feitas na cúpula. Então, essa é uma preocupação de muita gente, eu concordo, que o Brasil, na verdade, vai assumir 1º de janeiro, mas, né, janeirão, a galera não está muito trabalhando. Os russos, por exemplo, metade de janeiro estão em feriado, praticamente. O Brasil não é muito diferente. E a gente, em julho, já vai ter que ter definições. Então, isso pode ser um problema. Tá bom, vamos caminhar para o final. Tem mais um assunto aqui sobre... Você mencionou a proposta de criação de um Conselho Popular dos BRICS. O que é isso? Então, isso é uma proposta interessantíssima, Miguel. O BRICS hoje ele tem uma série de fóruns, né, de reunião de ministros de vários ministérios, tem a reunião de mulheres, tem a reunião... tem os que já são oficializados, né, que é o business, né, o fórum de business, o Fórum da Juventude, não tenho certeza se o das mulheres também já é oficializado, e dos think tanks. Esses são oficiais, né? Contam, inclusive, com o apoio institucional dos BRICS e tal. Os outros são informais ainda. Então, na verdade, isso é uma iniciativa, sobretudo dos russos. Foram eles que criaram o Fórum da Sociedade Civil em 2015, e esse ano eles fizeram uma reunião aqui em Moscou, né? Eu também, enfim, eu tive presente nessa reunião, foi em julho, e aí a proposta que saiu dessa reunião foi a criação, uma das propostas foi a criação de um conselho, né? De se institucionalizar esse fórum. E aí tem todo um debate interessante que está acontecendo, porque o nome dele é Sociedade Civil, né? Mas aí tem um debate acontecendo de talvez mudar o nome para Conselho Popular dos BRICS, o que eu acho que seria muito mais interessante, né, para também dar Sociedade civil, a gente sabe, né? É o mundo das ONGs, né? É o mundo das Open Societies, das Ford Foundations, etc. Mas, enfim, isso tá em discussão. Agora, de fato, isso vai ser uma definição da cúpula. Se institucionaliza, né, se oficializa esse conselho ou não. Se mantém ele como um conselho informal. É importante institucionalizar, porque aí ele passa a ter uma voz oficial. Então, você abre um espaço para que, por exemplo, movimentos populares, né, sindicatos, diversas organizações de sociedade, universidades e tal, tenham voz nos BRICS, possam levar propostas que vão ser encaminhadas oficialmente para os líderes dos BRICS, o que eu acho que seria um avanço
muito importante para os BRICS daqui para frente, que é você abrir os BRICS para além das chancelarias, né? Para além dos presidentes e dos ministros das relações exteriores e dos ministros da economia, que é você, de fato, abrir um espaço popular. Né? Acho que isso nós estamos faltando isso, está faltando essa abertura nos BRICS. Né? Então, essa é um pouco a proposta, mas vamos ver o que vai sair da cúpula também. Ô, Marco, uma crítica que eu já ouvi sobre os BRICS é a falta de um porta-voz, de um representante, né? Porque aí quando é uma crítica que se fazia também antes à Europa, não, quando eu quero falar com a Europa, com quem vou falar, né? Para quem que eu ligo, né? Para quem que eu ligo? Para quem que eu ligo aí? Já ouvi isso aqui em relação aos BRICS. Se eu quiser falar com os BRICS, eu vou ligar para quem? Qual o telefone que eu vou ligar para falar, para ter um posicionamento? Como é que você está vendo esse debate aí, essa crítica? Olha, eu acho que ela é uma crítica muito razoável, Miguel. Eu acho que vai ser muito difícil os BRICS avançarem do ponto de vista desses desafios gigantescos, né, de construir uma alternativa ao sistema financeiro mundial, ou, se não alternativa, a linguagem diplomática oficial dos BRICS é melhorias, né? Eles falam em melhorias. A criação, por exemplo, de alternativas diplomáticas para negociações, tudo isso, toda essa expectativa, ou mesmo a questão do Banco dos BRICS, né, que, por sinal, é a única coisa institucional que nós temos, é o Banco dos BRICS e o Acordo do Contingente de Reserva. Eu acho que, se não houver avanços nesse sentido, de criar um secretariado, de criar uma estrutura que possa funcionar no dia a dia, acho muito difícil a gente conseguir avançar e dar conta dos desafios que vem pela frente. Eu sei que, do ponto de vista, a discussão atual dos líderes, eles não são muito simpáticos a essa ideia, não. Inclusive, esse ano, a Rússia expressou isso, né, que eles acham que não é o momento ainda. Eu vi isso também desse diplomata com quem eu conversei no ano passado, que era um alto diplomata dos BRICS, dizendo que eles têm medo de que vire uma burocracia que funciona por si própria, como no caso da União Europeia, né? O que também é razoável imaginar. Agora, é isso, como é que você opera decisões tão complexas e coisas que serão complexas daqui para frente, né? Como é que você gere um sistema de pagamento internacional se você não tiver uma estrutura mínima, né? Um saque, né? Um saque, um sistema de consumidor. Vou reclamar com quem? Reclamar com quem? Exatamente, né? Mas eu acho que beleza. Esse ano, eu acho que essa cúpula, eu acho que ainda não sai nada nesse sentido, não. Tá. E qual a expectativa, para finalizar aqui, a expectativa de alguma declaração final, de alguma medida concreta em relação à Palestina, e mesmo em relação à Ucrânia, em relação a esse... Tem Taiwan também, né? Que na realidade, o mundo vive hoje 3 grandes pontos de conflito, que é o Oriente Médio, que é Gaza e Irã, né, a guerra de Israel contra Gaza, Líbano e Irã. Você tem a guerra na Ucrânia e você tem as tensões em Taiwan. Os Estados Unidos está ali tentando empurrar Filipinas para cima da China, tentando... Teve até uma manifestação esses dias agora na Coreia do Sul, né, os coreanos... Se bem que no caso é outra coisa, que parece que o presidente da Coreia quer mandar coreano para a Ucrânia, aí eles estão protestando. Mas também você tem um tensionamento ali. Como é que você... qual a expectativa de alguma manifestação, declaração nesse sentido? Olha, Miguel, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir algo para além de uma declaração conjunta de condenação ao genocídio, porque, sinceramente, assim, até essa altura do campeonato, nada foi feito e eu não acho que vai ser aqui na cúpula, sabe, que vai ser resolvido. Infelizmente. Eu acho que isso é uma das grandes também questões, você falou isso no começo, né? Acho que é uma das grandes expectativas que o mundo tem em relação aos BRICS, é que ele possa atuar de fato como um grupo, né, que tem influência na geopolítica e na resolução de conflitos, né? Mas acho difícil, acho que vai sair uma declaração certamente,
Mas mais do que isso, eu acho muito complicado. Muito bem, Marco. Então, finalizando, né? Declarações finais, o que você queria deixar aí, um comentário final, alguma coisa que você queria falar e eu não tenha perguntado, com você. Não, acho que está ótimo. Acho que como introdução aqui à cúpula, acho que foi bom. O que a gente pode fazer é isso. A gente pode, os próximos 2 dias aí, vamos conversando e podemos fazer uma outra para analisar. Porque eu acho que tem coisas interessantes. Já vou deixar uma dica para a próxima. O Ministério das Finanças da Rússia, Miguel, publicou um relatório interessantíssimo, quase 50 páginas, fazendo uma radiografia do sistema financeiro e monetário internacional, né? E aí, com propostas. O que dá para melhorar, como é que dá para melhorar, onde precisa melhorar. E aí, claro, isso é uma coisa direcionada para os BRICS, né? Então, acho que a gente pode, inclusive, nessa próxima conversa, trazer elementos desse relatório, tendo em vista o que foi decidido na cúpula, né? E aí ver o que a cúpula conseguiu avançar e o que o relatório está, né, dando dicas, porque eu acho que isso vai ficar, inclusive, como uma dica para o Brasil, né, para a cúpula do ano que vem. Maravilha. Então, muito obrigado, Marco. Boa sorte aí em Kazan. A gente volta a conversar nos próximos dias. Você volta aqui quando você puder, ainda essa semana. Boa sorte aí no começo da reunião dos BRICS. Até a próxima, então. Maravilha, Miguel. Até a próxima. Até breve.